O Siva Samhita descreve como segue os benefícios que obtém o yogi pela meditação no chakra cardíaco. O yogi adquire imensos conhecimentos, conhece o passado, o presente e o futuro, tem clareaudiência e clarividência e pode subir aos ares aonde lhe apraza, vê os adeptos e as deusas yogis, obtém a faculdade chamada Kechari, e vence as criaturas que se movem no ar. Quem medita diariamente no culto Banalinga, indubitavelmente obtém as faculdades psíquicas, chamadas Kechari, mover-se pelos ares, e Buchari, ir à vontade por todos os âmbitos do mundo. Estas poéticas descrições das diversas qualidades dispensam comentário, porque o estudante as saberá ler nas entrelinhas. Contudo, também podem ser tomadas em sentido literal algumas dessas afirmações, porque realmente denotam misteriosas faculdades, prodígios tais como andar indene pelo fogo, a habilidade hipnótica e outras semelhantes, que efetuam os autênticos yogis da Índia. Os yogis hindus, que escreveram livros chegados até nós, não se interessaram pelas características fisiológicas e anatômicas do corpo, senão que se imergiram em profunda meditação e atualizaram o Kundalini com o propósito de enaltecer sua consciência ou de se elevarem aos planos superiores. Tal pode ser a razão pela qual os tratados sânscritos nada ou muito pouco digam acerca dos chakras etéricos, mas apenas falem e muito dos chakras da espinha dorsal e da passagem de Kundalini por eles. Descrevem esta energia como uma Devi ou deusa, refulgente como o raio, que dorme no chakra fundamental, enroscada como uma serpente em 3 voltas e meia, em torno do Linga, Swayambhu, e impedindo com a sua cabeça a entrada do Sushumna. Os livros nada dizem a respeito de se a camada externa da energia está ativa em todos os homens, ainda que tal se infira implicitamente da frase que diz: mesmo enquanto dorme, mantém todo ser vivente, e é chamada Shabda Brahma no corpo humano. Shabda significa palavra ou som. Portanto, temos aqui uma referência ou alusão simbólica à energia peculiar do terceiro aspecto do Logos. Diz-se que no processo da criação, este som teve 4 etapas. Provavelmente não erraríamos ao associar esta ideia com o nosso conceito ocidental, dos 3 princípios, corpo, mente e espírito, e um quarto que seria a união com Deus. A finalidade dos yogis é atualizar o aspecto latente de Kundalini e impelir gradualmente esta energia pelo canal Sushumna. Para isso, prescrevem vários métodos, entre eles o esforço da vontade, maneira de respirar, mantras e várias atitudes e movimentos. O Siva Samhita descreve 10 métodos que qualifica dos melhores para este propósito, alguns dos quais compreendem simultaneamente todos os ditos esforços. Ao tratar da eficácia de um de tais métodos, descreve Avalon como segue a atualização das camadas internas ou aspectos superiores de Kundalini. Então, se torna fortíssimo o calor do corpo e, ao notá-lo, o Kundalini desperta de seu sono, como serpente que silva, e se ergue ao sentir a pancada de um bastão. Depois, entra em Sushumna. Diz-se que, em alguns casos, Kundalini tem sido despertado, não só pela vontade, mas também por um acidente ou por pressão material. Não há muito, me disse um de nossos conferencistas teósofos que havia presenciado um caso dessa índole quando viajava para o Canadá. Uma senhora que nada sabia destas coisas caiu pela escada do porão de sua casa. Esteve por momentos desacordada e, ao voltar a si, era clarividente, capaz de ler o pensamento alheio e de ver o que sucedia em todos os aposentos da casa, e não perdeu essa faculdade. Depreende-se que, neste caso, ao cair, a senhora recebeu na base da coluna vertebral uma pancada,
cujo estremecimento despertou o Kundalini, e também teria posto em atividade outro chakra se nele houvesse recebido a pancada. Às vezes, os livros sânscritos recomendam a meditação nos chakras sem o prévio despertar do Kundalini, segundo se nota nos seguintes versículos do Purana Garuda. Muladhara, Swatisthana, Manipuraka, Anahatan, Visuddhi e Ajna são os 6 chakras. É preciso meditar respectivamente nos chakras sobre Ganesha, Vidibhi, Brahma, Vishnu, Shiva, Jiva, Guru e Parambrahma, que tudo penetra. Depois de adorar mentalmente em todos os chakras com fixidez invariável, deve o devoto repetir o Ajapa Gayatri, segundo as instruções do mestre. Tem que meditar no Randra, com lótus de 1000 pétalas invertidos sobre o bem-aventurado instrutor, que mora no Ramsa e cuja lótica o livra de temor. O devoto tem de considerar o seu corpo como se estivesse banhado na veia de néctar que flui dos pés do mestre. Depois de adorar da quíntupla maneira, tem de prostrar-se e cantar os louvores do mestre. Depois, meditará sobre Kundalini, imaginando-o como se movesse para cima e para baixo, e circulasse pelos 6 chakras, colocado em 3,5 espirais. Finalmente deve meditar sobre Sushumna, que sai do Randra, e deste modo chegará ao estado supremo de Vishnu. Os livros insinuam, mais do que explicam, o que sucede ao subir o Kundalini pelo conduto medular. Chamam Nerudanda a coluna vertebral e dizem que é o cetro de Meru, o eixo central da criação, embora, caiba presumir, se refiram à criação do corpo humano. Acrescentam que no Nerudanda há um canal chamado Sushumna, e no interior deste um outro denominado Vajrini, e dentro deste terceiro o Chitrine, tão delgado como a teia de aranha, no qual estão enfiados os chakras, à maneira dos nós de uma vara de bambu. Kundalini ascende lentamente por Chitrine, à medida que o yogi emprega sua vontade na meditação. No primeiro esforço não atingirá um ponto muito alto, mas no segundo subirá um pouco mais, e assim sucessivamente. Ao chegar a um chakra, atravessa-o e a corola do lótus, que estava para baixo, se volta para cima. Terminada a meditação, retorna o Kundalini pelo mesmo caminho ao seu assento no chakra fundamental, ou Muladhara. Mas, em alguns casos, não desce além do chakra cardíaco, onde se instala como em sua própria câmara. Alguns livros assinalam o chakra umbilical como residência do Kundalini, e conquanto nunca o tenhamos visto em semelhante lugar nas pessoas comuns, refere-se essa afirmação àqueles que, havendo atualizado o Kundalini, tenham uma espécie de depósito desta energia no chakra umbilical. Aduzem os livros sânscritos que, ao passar o Kundalini por um chakra em seu curso ascendente, atualiza ou desperta de seu lado latente. Daqui o termo Laya, as funções psíquicas do chakra, e o vitaliza muito extensamente. Mas como seu objetivo é alcançar o ápice, continua ascendendo até que chega ao chakra coronário, ou Lótus Sahasrara, onde goza da beatífica união com o seu Senhor, Paramadibhiva. E ao retornar pelo seu caminho, devolve a cada chakra muito intensificadas as suas faculdades específicas. Tudo isto supõe um processo de êxtase parcial pelo qual tem de passar quem medita profundamente. Porque, ao concentrarmos toda a nossa atenção num assunto elevado, cessamos de perceber tudo quanto ocorre ao nosso redor. Diz Avalon que geralmente se necessita de anos inteiros a partir do início das meditações para impelir o Kundalini até Sahasrara, ou chakra coronário, embora, em casos excepcionais, seja mais curto tempo. A prática facilitará o processo, de modo que aquele que estiver muito bem
Treinado, poderá fazer subir e descer o Kundalini numa hora, se bem que o possa manter quanto tempo quiser no chakra coronário. Dizem alguns autores que quando o Kundalini sobe, esfria-se a parte do corpo que ele não atinge. Sem dúvida, isso sucede nas práticas que suscitam o êxtase prolongado, mas não pelo emprego habitual do Kundalini. Na doutrina secreta, cita Blavatsky o caso de um yogi que encontram na ilha adjacente a Calcutá, com as raízes das árvores enroscadas em seus membros, e que nos esforços feitos para despertá-lo e cortar as raízes, recebeu tantos danos que lhe ocasionaram a morte. Também menciona Blavatsky outro caso de um yogi nas vizinhanças de Allahabad, que com propósitos deliberados esteve 53 anos sentado numa pedra. Seus discípulos o banhavam no rio toda a noite e depois do banho, recolocavam-no sobre a pedra. Durante o dia retornava, às vezes, sua consciência ao plano físico e então instruía e ensinava. Os últimos versículos de Shatchakra Nirupana descrevem com beleza o objetivo da atuação do Kundalini. A Devi Sudana atravessa os 3 lingas e depois de passar por todos os lotos do Nadi de Brahma, brilha neles na plenitude de seu fulgor. Depois volta ao seu estado sutil, brilhante como o relâmpago e delicado como a fibra de lótus. Ascende até a flamígera Siva, a suprema bem-aventurança, e de súbito determina a felicidade da libertação. A formosa Kundalini sorve o delicioso néctar vermelho que emana de Parasiva, e dali onde mora a eterna transcendente felicidade em todo o seu esplendor. Regressa pela senda de Kula ao Muladhara. O yogi que conseguiu fixidez mental oferece ao Istadevata, aos Devata dos 6 chakras, a Dakini e outros, a corrente de néctar celestial que está no vaso de Brahmanda, cujo conhecimento adquiriu pela tradição dos instrutores. Se o yogi devoto do seu instrutor, com imperturbado coração e mente concentrada, lê este livro, que irrepreensível, puro e secretíssimo, é a fonte suprema da libertação. Então, certamente sua mente dançará aos pés de seu Ishtadevata. Os hindus concordam conosco em que os resultados da Laya Yoga também podem ser obtidos pelos demais métodos de yoga. Nas 7 escolas da Índia e entre os estudantes ocidentais, todos quantos a compreendem e entendem anelam a alcançar a meta suprema do esforço humano, que é aquela liberdade superior ainda à libertação, porque não só inclui a união com Deus nos excelsos reinos, além de toda a manifestação terrena, senão também todas aquelas potências e faculdades que convertem o homem num Adhikari Purusha, um ministro ou operário a serviço da divindade na obra de alcançar os milhões de seres humanos sofredores para a glória e felicidade que a todos aguardam. Aum Ain Klim Strim.